E vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de São Lucas. Glória a Deus. No capítulo 5. É um texto muito conhecido nosso, familiar. E vamos ver o que o Senhor tem nesta noite para nos dar. Sejamos todos bem-vindos, que nós sejamos abençoados milagrosamente. Aos nossos pastores, sejam bem-vindos, é um prazer tê-los aqui conosco, nos ajudando. Estou vendo a Maria Lúcia assumindo hoje pela primeira vez, fiquei muito emocionada quando te vi pela primeira vez, trabalhando em Libras. Irmãos, preparar a equipe não é algo fácil. As pessoas pensam que existem funções, existem coisas que a gente vai no mercado e compra por quilo, compra de balde. Não, irmãos. Se nós queremos ter equipe, nós temos que treinar equipe. Nós temos que amar o nosso povo. E a equipe de Libras, aqui nos cuidados de Kathleen, ela está treinando uma equipe que é fera. Um grupo de camisa número 10, hein? Estou falando direitinho aí? Ela interpretou direitinho? Número 10. Elas falam umas coisas que tem horas que eu falo, Jesus, o que será que elas estão falando? Não? Elas falam o que é para quem não sabe, não é, irmãos? É? Mas Deus abençoe, fiquei muito emocionada. Deus abençoe que você cresça, viu? Nesse ministério, milagrosamente. Amém? Vamos ver o que o Senhor tem para nós nesta noite, no nome de Jesus. Oh, aleluia. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. E viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos, que pertencia a Simão, e pediu que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e ensinava o povo. E tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira, e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Vamos orar, irmãos? Querido Espírito Santo de Deus, nós estamos nesse culto maravilhoso de domingo à noite, culto que nós chamamos o culto da família. Nós somos gratos a Ti por todos os Seus feitos, por tudo que o Senhor já nos fez, por aquilo que o Senhor está fazendo e por aquilo que o Senhor ainda fará em nós e através de nós. Fale conosco nesta noite e manifeste o Teu poder, Senhor, restaurando, restabelecendo, se revelando para a glória do Seu nome. Amém e amém. Por favor, irmãos, queiram sentar-se. Glória a Deus. Eu nunca... A Fernanda com o bebê. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Com todo o amor e com todo o respeito que eu tenho a Deus, que eu tenho a minha família, meu esposo, minhas filhas, meus genros e meu neto. Eu tenho muito temor a Deus e eu sinto o peso da responsabilidade de transmitir a palavra de Deus. E nesta noite eu quero transmitir uma mensagem que está no meu espírito. Eu tenho algumas coisas que eu gostaria de dividir com vocês. No decorrer desses longos 10 anos que nós estamos aqui, muitas vezes nos cultos de quarta-feira, eu digo assim: irmãos,
eu gosto tanto de dividir as minhas experiências com os irmãos, mas quando eu vou embora para minha casa, Adriana, eu fico me culpando. Eu digo, de repente eu não deveria ter falado. Por que será que eu falei aquilo, Kátia? Uma palavra tão simples, uma coisa tão pessoal, e eu dividi com os irmãos. Me cobro por isso, pastora Kátia, pastor Iriel, pastores. Me cobro muito por isso. Só que quando eu estou em particular em oração com Deus, falando com Deus, eu sinto paz. Eu sinto provação, a aprovação de Deus para falar. Então, às vezes, aquilo que nós não queremos fazer é o que Deus quer que a gente faça. E tem muitas coisas que nós queremos fazer, e o Senhor diz, não é isso que eu quero que você faça. E nesta noite, eu tenho muitas coisas para dividir com vocês. Nunca pensei que eu fosse sentir cansaço na minha voz. A minha voz está um pouco cansada, mas não é porque eu estou cansada, é porque as minhas cordas vocais estão cansadas. Eu tenho falado muito nesses últimos meses. Mas nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus. E eu sei que você também entregou a sua vida nas mãos de Deus. E nós gastamos a nossa vida. Pastora, mas tem tempo para descansar. Eu sei que nós temos tempo para todas as coisas. Há tempo de você deitar, mas há tempo de se levantar também. Há tempo de se calar, mas também há tempo de falar. E você sabe que alguém disse uma vez assim, que às vezes o problema não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos inocentes, o silêncio dos bons. Nós somos a igreja do Senhor, e nós não somos a igreja do Senhor porque nós somos bons. Nós não somos melhores do que ninguém, de jeito nenhum. A Bíblia diz que o Senhor, Ele nos amou primeiro. Nós estamos vivendo um período da igreja, o melhor período, pastor Vinícius. Nós estamos vivendo o melhor período da igreja, que é o período da graça. O que é a graça? É o período que eu não fiz nada por merecer, mas o Senhor está permitindo que eu viva. Olha que delícia! Nós moramos em um país, em um estado, que dá horário, você pode tomar o seu banho, se arrumar e vir para a igreja livremente. Cultuar ao Senhor, isso é liberdade, irmãos. E essa liberdade, alguém um dia já pagou o preço alto para que isso pudesse acontecer. Nós temos essa liberdade de cultuarmos ao Senhor. Mas às vezes, quando nós não sabemos o preço que alguém pagou, nós não damos o devido valor. Então eu quero dizer para você nesta noite, eu peço ao Espírito Santo de Deus que me dê graça e que me dê sabedoria para expor, para passar o que está no meu espírito, porque é o que eu tenho vivido. Por exemplo, olha o que eu tenho vivido. Todas as semanas, irmãos, nós estamos percorrendo o estado de São Paulo. Nós estamos fazendo um trabalho, eu falo que é de formiga, mas eu acho que essas formigas ganharam força aí, estão trabalhando um pouco mais. Mas trabalhando mesmo, picotadinho assim, ó. A gente vai visitando regiões. No estado de São Paulo, nós somos 102 regiões. E nós estamos visitando regiões por regiões. Então, a gente vai a uma determinada igreja. Ali naquela igreja, reúne todas as igrejas vizinhas ali, e ali vêm as pessoas, e ali nós oramos, nós pregamos, nós aconselhamos, e nós avançamos, prosseguimos. Pastora, o que é isso? Há alguns anos, lá atrás, acredita nisso, nós estamos em um culto de milagres, irmãos. Quando eu digo milagres, não é que o Senhor só vai curar enfermos, não é que o Senhor só vai tirar dores, enxaquecas, trazer curas físicas. O Senhor, Ele quer se revelar a nós, trazendo cura às nossas emoções. O Senhor quer trazer para nós um espírito forte, um espírito corajoso. Nós estamos reunidos semanalmente, e as palavras que a igreja tem proferido, cantando, a palavra cantada é: seja forte e corajoso.
Dias desses eu falei com Deus, eu não quero mais ler Josué. Eu não quero mais ler capítulo 1 de Josué, eu já li muito. E hoje de manhã, eu falei assim, não quero ler Josué, não vou ler Josué. Vou lá em outro livro. Fui lá em outro livro, fui folheando. Em Josué está escrito assim, seja forte e corajoso. Eu falei, eu vou pegar um salmo, hoje eu vou meditar no salmo. Peguei o Salmo 31, último versículo. Está escrito assim lá, vocês que amam ao Senhor, sejam fortes e corajosos. Falei, que essa palavra está de novo aqui. Aí eu fui no Salmo 32, meu Deus, o Salmo 32 diz assim, olha, não sejais como a mula, que precisa de cabresto, que precisa de freio, mas vocês orem a Deus, peçam orientação para Deus. Quantos dias da nossa vida, irmãos, eu estou falando para uma igreja jovem, eu estou falando para uma igreja empreendedora, eu estou falando para homens e mulheres que têm sonhos, homens e mulheres que têm projeto, e a palavra do altar, quando ela é lançada, ela é como uma semente na mão de um semeador. Quando um lavrador, pastor Uriel, ele pega a semente, antes de jogar a semente, ele prepara a terra. Ele prepara aquela terra, ele passa a máquina, ele deixa aquela terra bem fofa, e no tempo certo, quando a terra está fofa, ele vem com seus servos e ele joga as sementes. Depois que o semeador jogou a semente, ele não tem mais que preocupar. Ele não tem mais que preocupar porque ele não é dono do tempo. Ele não sabe fazer chover. Ele não sabe dar o tempo do sol. Existe alguém que tem o controle disso tudo. Irmãos, assim é a nossa vida. Quando nós entregamos a nossa vida nas mãos de Deus, pare de te preocupar. Esse negócio da gente entregar a nossa vida na mão de Deus, mas ficar comendo os dedos de ansiedade, isso não é confiança. Isso é mediocridade. A gente diz uma coisa, mas age de outra forma. Por que a senhora está dizendo isso? Porque eu participei dessa aula muitos anos. Eu estive em uma sala de aula sendo treinada nessa questão, nesse requisito. Irmãos, olhem bem para mim. Como Satanás judiou da minha mente. Como Satanás judiou do meu corpo. Como ele impediu o agir e o manifestar da glória de Deus. Não é porque ele tinha todo o poder. A Bíblia diz sim, que Satanás tem poder, mas ele não tem todo o poder. A Bíblia diz que quem tem todo o poder é o Senhor dos exércitos. O querer e o estabelecer de todas as coisas está nas mãos de Deus. Mas por causa de falta de posicionamento, nós ficamos com a nossa mente solta. Aí nós nos enchemos dos nossos próprios pensamentos, medos, desconfiança, insegurança, incerteza, ciúmes. Isso é mediocridade, isso é coisa do nosso corpo, coisa da carne. E o Senhor está dizendo, eu quero dar a vocês um espírito forte. Eu quero dar a vocês um espírito de fortaleza. Nós temos que nos levantar e dizer quem realmente nós somos. Quando nós pegamos a carta do apóstolo São Paulo, e ele diz assim no capítulo 4, Filipenses 4:13, diz que o apóstolo São Paulo foi um homem experimentado em todas as áreas da sua vida. A ponto dele declarar, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Olha isso, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E ele diz assim, no capítulo 4, verso 13, eu tudo posso naquele que me fortalece. E nós estamos sendo treinados. Nós estamos ouvindo a mensagem vem vindo. Irmãos, gaste tempo de oração. Orem um pouquinho mais. Leia a palavra. Medite na palavra.
Medita nesse livro dia e noite. Salmo 1, irmãos. Bem-aventurados são aqueles que amam ao Senhor e não se assenta na roda dos escarnecedores. Se você tem se assentado na roda de escarnecedores, o Senhor não tem prazer na nossa vida. Olha isso. Deus não tem alegria na vida do homem, da mulher, do moço, da moça, que fala do seu irmão, quando o seu irmão não está perto. Deus não se assenta à roda dos escarnecedores. A Bíblia diz que antes o prazer do Senhor é que nós meditemos dia e noite. Mas eu vou meditar no quê, se eu não leio? Eu vou meditar no quê, se eu não ouço? A Bíblia diz: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. E o Senhor está dizendo a nós nesta noite: eu quero que vocês tenham a mente de vocês blindada. Satanás não vai mais fazer ruaça na sua mente. O mesmo tempo que nós estamos chorando, declarando: tudo tu podes, tudo tu pode. Ai, Senhor, mas será que vai dar certo? Olha que fé vulnerável. É posicionamento, é disciplina. Se eu estivesse falando sobre alimentação, se eu fosse uma nutricionista, ainda bem que eu não sou, glória a Deus, mas se eu fosse uma nutricionista, eu iria falar sobre a importância dos alimentos, a importância de se comer bem. Se eu fosse uma médica, eu iria falar da importância de você ter uma vida saudável. Se eu fosse uma personal trainer, gostaria de ser uma personal trainer. Gostaria de ir lá e falar assim: esse aparelho é para isso, esse aparelho é para isso. Só que você vê, em todas as áreas existe uma dedicação, disciplina, mas a gente tem que querer. Só que a gente não passa a querer do dia para a noite. A gente tem que pôr na mente: eu quero, eu desejo. As coisas não acontecem assim, ó, eu vou me tornar uma pessoa melhor. Parte de uma ideia, parte de um princípio. Eu não queria falar sobre Josué, mas eu vou falar. Quando o Senhor chamou Josué e disse assim para ele: o meu servo Moisés morreu, agora é com você. Deus estava dizendo assim para ele: pastora Áurea e Carlos, eu quero agora que você tenha novas responsabilidades. Ninguém cresce sem ter responsabilidade. Responsabilidade, em primeiro lugar, para o crente, é temor a Deus. O temor a Deus é o princípio de todas as coisas. Nós não podemos nos reverenciar a Deus de qualquer maneira e de qualquer forma. Nós o adoramos, nós o veneramos, Ele é Senhor. A Bíblia diz: se com a tua boca confessares e no teu coração creres, tu serás salvo. Olha isso, irmãos. Olha a importância da gente confessar. Olha a importância da gente declarar: eu recebo a minha bênção. E nesta noite eu estou falando para pessoas de força. Eu estou falando para pessoas de influência. Você não é influente somente na sua vida, você influencia outras pessoas. De repente você não é um influente digital, mas você é a influência da sua casa. Você, marido, precisa influenciar a sua esposa e os seus filhos a serem melhores. As mulheres que estão aqui, nós temos que, com o nosso comportamento, nossa atitude, nós temos que influenciar a nossa família, serem melhor do que nós fomos no passado. Porque a igreja, ela está vivendo um período de graça, um período de favor, favor que eu não fiz nada por merecer. E olha, nessa nossa andança, olha o que eu ouvi. É a hora que eu ouvi, eu me emocionei, eu engoli o meu choro. Eu engulo muito choro. Mas por que não chora? Não pode? Pode. Mas não é diante de todo mundo que você pode chorar. Porque alguém pode olhar e falar: está chorando por quê? Está chorando porque se você tem um Deus. Não era hora de eu chorar. Ontem, irmãos, à noite, quando terminou um culto, veio uma moça, uma senhora. Ela disse: eu quero testemunhar algo. Eu falei: pode dizer, irmã. Ela disse: olha aqui, pegou a foto de um menininho.
um menininho lindo, chama Leonardo. Falei, que nome lindo. Ela falou, pois é. Em 2019, eu fui num congresso estadual de mulheres, e a senhora falou sobre a importância de sonhar. E a minha filha estava em casa estéril. E a senhora disse, vocês são grandes influenciadores, vocês vão levar a bênção lá para a sua casa. Ela falou, pastor, aquela palavra, ela veio do altar para mim. Ela veio no meu coração. Ela disse, a minha filha já fez tratamentos caríssimos. Agora ela precisava fazer não era inseminação, era fertilização, é isso? Ela ia fazer uma outra atitude, um outro procedimento. Ela disse, Deus, mas a palavra veio que o Senhor é Deus, que ainda faz milagres. E ela disse que ela chegou em casa, ela disse para a filha dela, filha, no domingo à noite, quando ela chega em casa, ela fala, filha, te prepara, porque o teu ventre vai gerar. Porque a palavra veio que os que sonham, os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, voarão alto, voarão como águias, e o Senhor vai fazer maravilhas. E ontem ela foi lá, isso foi em 2019, hoje nós estamos em 2022, foi mostrar o Leonardo para nós, que foi gerado sem nenhum procedimento cirúrgico, nada, o Senhor fez uma obra maravilhosa. E você dá um glória por isso? Deus é Deus que faz. E sabe quando que a gente valoriza milagres? Lucas e Fernanda. Sabe quando que a gente valoriza detalhes? Quando a gente precisa deles. Quando a gente está precisando de coisas mínimas, e que não depende da gente, depende dos outros. Aí você fala, só o Senhor pode fazer. E o Senhor fala, então vai porque já está feito. Porque há a diferença dos que servem e dos que não servem. As pessoas podem olhar para você, Borba, eu ouço tanta história de você. O Borba congrega com vocês, pastora? Sim. A Adriana congrega? Sim. Eu falei, tem a menininha Anne, tem. Nossa, mas o Borba, a família dele é fera, né? Eu falei, é fera. E conta experiências que tiveram na sua mocidade. E contam experiências que tiveram com Deus. A gente chora, a gente se emociona. Ouça uma coisa que eu vou dizer para vocês nesta noite, como uma mãe que fala para filho: não tenha inveja de ninguém, não tenha medo de abrir mão das suas coisas, lança. O Senhor nesta noite está nos convidando a fazer prova dEle, abrir mão de coisas que está aqui, as 7 chaves. Ele está dizendo, se você conseguir acreditar, eu vou mostrar para você que eu posso fazer infinitamente mais por você. É fácil? Não é fácil, mas não é impossível. Creia nessa palavra. E quando eu disse agora há pouco que a minha mente sofreu muito, irmãos, sofri demais da conta. Eu precisava que alguém sentasse comigo e colocasse pasta sobre as minhas feridas. Eu tinha feridas emocionais. Ah, pastor, é porque você teve uma infância difícil, é porque você foi muito podada, tá? Eu fui podada uma vida inteira, agora eu estou em Cristo, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Onde está o problema? O problema está em Deus? Não. O problema está na minha deficiência de abrir mão daquilo que eu quero para querer fazer a vontade de Deus. Irmãos, o segredo da nossa vitória está na obediência. Deus, Ele não se agrada de sacrifícios, mas Ele se agrada de atitudes de obediência. Olha o texto que nós lemos, mas antes eu quero falar de uma irmã. E durante muitos anos da minha vida, irmãos, eu preguei muito sobre cura, libertação. Eu entro em guerras que não são minhas, eu entro em abismo, eu vou em abismo, lá eu luto, eu guerreio, e a gente sai vitorioso. E dias eu falei, Deus, tire as pessoas que estão com a marca no corpo, no sofá. Eu vi um sofá com a marca do corpo da pessoa. Falei, meu Deus, não está certo. Tudo bem que cada um tem uma estrutura, mas quando você sai da cama e vai para o sofá, sai do sofá e vai para a cama, tem alguma disfunção aí. A gente tem que ter hora certa para descansar. Você trabalha, você quer acabar de almoçar, quer tirar um soninho de 20 minutos, ok. Você chega do serviço, quer tirar uma cochilo, ok.
Mas tem gente que chega em casa, irmãos, não acorda nem para tomar banho, nem para jantar, só acorda no outro dia para sair para a rua. E os que estão em casa? E as pessoas que convivem com você? Então nós temos que viver bem para os que vêm de fora, ou nós temos que viver bem, o evangelho tem que funcionar dentro da onde nós moramos. E eu pregando isso, saia do sofá, saia do sofá. Ontem uma irmã veio e disse assim: pastora, o meu sofá tem a marca do meu corpo. Eu não queria ouvir, Áurea, eu não queria. Eu falei, não. Falou, pastor, eu estou presa no sofá. Eu trabalho, eu dou meu sangue, mas quando eu chego em casa eu não vejo mais nada, eu sou presa no sofá. Nós não podemos deixar nada, e nem ninguém nos parar, sem a permissão de um Deus Todo-Poderoso. Você pode tomar um bom banho, você pode deitar e dormir o tempo que for preciso, mas você não pode fazer de um cochilo, de um deitar, de uma cama, um refúgio de fuga. Para de fugir das suas guerras, para de fugir das suas pelejas, para de querer se esconder, se maquiar, para que ninguém te veja, para que ninguém saiba quem você é. Você não vai conseguir levar isso por muito tempo. Vai chegar uma hora que o Senhor vai dizer: até quando você vai fugir? Quando Davi pergunta: Senhor, quem eu sou? Quem eu sou para que o Senhor se revele a mim, que o Senhor goste de mim, que o Senhor me aprova dessa forma? O Senhor diz para ele: Davi, eu sou o rei da glória, Davi, eu sou o rei da glória, sou eu que te amo, eu é que sei os planos que tenho para você. Nós sabemos da palavra, mas nós não acreditamos que na hora da nossa prova, a palavra é para nós. Lute com todas as suas forças físicas, espirituais e mentais. Você não é um vítima, você não é um coitado, você foi chamado para vencer. A Bíblia diz que em todas as coisas você é mais do que vencedor. É mais do que vencedor, não é vencedor, é mais que vencedor. Glória a Deus, irmãos. Eu preciso que você glorifique a Deus. Eu preciso que você atraia a glória de Deus para cá. O pecado tem que ser confrontado. A pessoa que está adulterando, ela não pode viver uma vida anos após anos, envelhecer, adoecer, os seus ossos vão enfraquecer, ela vai morrer, porque o salário do pecado é morte. Se você adultera, você está no caminho da morte. Tem que deixar o adultério. Independe de quem é o marido, de quem é a esposa, nós temos que deixar o adultério, porque o adultério fere os princípios de Deus para a nossa vida. Se você entra na pornografia, e você está ficando seco, ou seca, porque você visualiza coisas, você vê coisas, você sabe de coisas, que você não pode viver e não vai viver. Nesta noite o Senhor está dizendo: eu quero você em águas mais fundas, eu quero lavar você, eu quero lavar a sua mente, eu quero lavar o seu coração, eu não quero que você morra antes da hora, eu quero que você viva o sobrenatural de Deus. Mas um homem natural não vive o sobrenatural, nós temos que acionar o homem espiritual. Só o homem espiritual que consegue acreditar no sobrenatural. Carne é carne, mas o espírito é espírito. Dá glória a Deus. Não fique preocupado se alguém vai saber do seu pecado, vai descobrir o seu pecado. Esquece isso. O problema do pecado é entre nós e Deus, irmãos. Deus, Ele nos ama e quer o melhor para nós. E esse texto que nós lemos hoje diz que Jesus vinha vindo de uma outra banda e a multidão veio com ele. Aí você sabe que Jesus chega na beira da praia e vê uns homens ali, homens comuns, pescadores, lavando suas redes. E Jesus olha os barcos vazios e pede emprestado. Diz: empurra o barco um pouco mais para dentro da água. E Jesus ali aproveita aquele barco e fala a palavra para toda a multidão. Lembra que a palavra é como a semente do semeador. No tempo certo a chuva vem, e a colheita também vem. Irmãos, quando Jesus termina de pregar,
de falar para a multidão. Jesus olha para aqueles homens e diz assim, o que eles estavam fazendo, irmãos? Lavando suas redes. Jesus fala assim, vai e lance as suas redes do lado direito, só que nas águas mais fundas. Sabe, irmãos, vocês não, porque vocês são outro nível. Mas é muito difícil a gente sair, a gente abrir mão daquilo que a gente julga ser confortável. E se eu abrir mão e não der certo? E se eu fizer prova e eu não obter resultado? Isso é natureza humana. Por isso que nós precisamos acionar o homem espiritual. Porque o homem espiritual diz, é verdade, o Senhor é Deus poderoso para fazer infinitamente mais. Olha a importância de você ler. Olha a importância de você ouvir. Olha a importância de você falar, de você falar na sua boca as palavras proféticas, promessas de Deus. Aquele que tem sonho, aquele que tem planos. Parece que é Jó 42:2. Jó declara assim, eu bem sei, Senhor, que tudo tu podes, e nenhum dos seus planos pode se ofuscar. Nenhum dos seus planos vão se ofuscar ou se perder. Não quer dizer, irmãos, que nós estamos ilesos. Não quer dizer que nós não vamos ser levados a alguns vales. Não quer dizer que nós não vamos sofrer algumas perdas. Não quer dizer que nós não vamos ter algumas marcas. Não quer dizer isso. O fato de nós amarmos a Deus não nos isenta de passar por caminhos de morte. Mas quando nós estamos passando, lembra, nós estamos vivendo o período da graça, nós estamos diante da palavra profética, a paz que excede todo entendimento, ela guardará o vosso coração. Eu estou aqui com a pastora Kátia, pastor Uriel, eles estão no tratamento, eles estão no auge de um tratamento, eles poderiam estar em casa, com a cara no pó, chorando, planteando, e aonde eles estão? Na igreja sede, sentado no primeiro banco, dizendo, se o Senhor vai fazer, eu não sei, mas que tu és Deus para fazer infinitamente mais, nós cremos que tu és Deus. Isso é fé, irmãos, isso é palavra profética, você trazer a existência das coisas que ainda não são, como se elas já fossem. Isso é fé, isso está em Hebreus capítulo 11, a fé é o firme fundamento das coisas que esperamos e prova das coisas que não vemos. Quando o pastor dizia, a igreja vai ser uma igreja de esquina, eu dizia, Deus, como a igreja vai ser uma igreja de esquina? Aí a gente esquece que aquele que prometeu é fiel para cumprir, aquele que prometeu é fiel para cumprir, aquele que prometeu é fiel, aquele que prometeu é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel, oh, Deus é fiel, oh, Deus é fiel, oh, Deus é fiel, Deus é fiel. Jesus olha e diz, vai para as águas. Olha a ordem da banda direita, mais profundo, lance as redes. Olha o homem, Simão, trabalhamos a noite toda, não pegamos nada, mas sobre a tua palavra, quando você vai viver algo, o que não vai faltar é gente para vir dizer para você assim, isso não vai dar certo, eu já fiz isso, não deu nada, eu conheço alguém, eu tenho um amigo que já viveu isso e não dá certo. Você não tem nada a ver com amigo de ninguém, Deus é Senhor da sua vida, Ele se revela a você, Ele te chama e Ele te diz, sou eu que vou diante de você, eu darei descanso para vocês, eu darei saúde para vocês, eu darei paz para vocês.
Quando o Senhor chama Abraão e diz: Abraão, saia da tua terra e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Abraão já sabia quem era Deus. Ele fez as tralhas dele e ele foi embora. E Deus fez dele um homem mais rico de toda a nação. Deus está querendo liberar bênção sobre nós, mas nós estamos retidos, porque nós estamos olhando com olhos naturais. Nesta noite o Espírito de Deus diz a nós: levante os seus olhos para mim. Eu é que vou abrir os seus olhos, eu que vou destapar os seus ouvidos, e eu vou revelar a vocês o que eu quero de vocês. Eu quero a vida de vocês, eu quero que vocês dêem o seu coração, para que eu possa fazer de vocês uma nação nova, uma geração nova de adoradores. Quando Simão diz: sobre a tua palavra lançaremos a rede. Vou contar uma coisa. Quando eu disse para vocês que Satanás judiou muito de mim, está aqui minha filha, uma das minhas filhas. Que dó dessas meninas. Quantas coisas que elas ouviram que elas não mereciam ter ouvido. Eu estava num culto, irmãos, qualquer culto. Se eu estivesse pregando, alguém se levantasse e saía, vinha assim na minha mente: a pessoa não está aprovando o que você está falando, a pessoa não está concordando com o que você está falando. Eu dizia: Deus, mas e aí? O que eu vou fazer? Eu tentava sair da identidade do meu marido e ter a minha identidade, mas a minha identidade era muito rasa. E o Senhor dizia: eu quero ter algo maior para você, eu quero me revelar a você como seu Deus, como seu Salvador. Um dia eu estava lá em casa e veio assim: sacode a poeira. Não é aquela música não, que sacode a poeira e dá volta por cima. Não tem uma música assim: sacode a poeira e dá volta por cima. Como que é essa música? Levanta, sacode a poeira. Está vendo o que é? Você vê o que é? O mundo faz isso com a gente. Trouxe vocês do mundo, mas está tudo aí. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Dá uma olhadinha para quem está perto de você e fala assim: ó, se precisar pode levantar, pode sacudir a poeira. Fala para ele: pode sacudir e pode dar a volta por cima. Que Deus, Ele não trabalha com coitados. Deus não trabalha com vítimas. Não adianta vir com meia boquinha: ai Senhor, é Senhor. Você já não engana nada. Nem nós me engana mais, imagina Deus. Você já ouviu falar que onça não tem lágrima, irmã? Lá já é lágrima de crocodilo. Você conhece lágrima de crocodilo? E veio assim, ó: levante, sacode essa rejeição. Quem te aceitar, me aceita. Quem te rejeitar, me rejeita. Eu não posso ficar preso ao que o outro pensa, ao que o outro quer. Para de querer ficar agradando os outros. Para de querer ter uma fezinha calma, morna. Ai, não posso impactar. Vai que eu oro em línguas estranhas e eu assusto alguém. Você vai assustar se você for um crente morno. Ou nós somos labareda, irmãos, ou nós somos frios. Se você for uma água morna, o Senhor vai vomitar você. O Senhor não quer que a gente seja água morna. A água morna não serve. O Senhor quer que a gente seja labareda. Quem aqui quer ser labareda, irmãos? Quem aqui quer? Os empreendedores que querem ser labareda, os chefes de família que querem ser labaredas, casamentos que querem labareda, família que quer labareda. Eu não vou viver de faz de conta, eu não vou viver de aparência, eu vou investir, eu vou abrir mão, eu vou para o meu lado direito, eu vou lançar a rede, e o cardume vai ouvir a voz. Jesus deu a ordem aos cardumes, e o cardume veio, e vieram 153 grandes peixes, e as redes não davam conta. Eles enchiam o barco e diziam para os outros amigos: traga mais barco, traga mais barco. E eles levaram lá. Quando chegaram na praia, eles estavam lá atônitos. Eles estavam lá: meu Deus, a nossa experiência, nós trabalhamos a noite toda, não tinha nada ali. Nada que tinha, não tinha previsão de nenhum peixe. Quem é esse homem? Quem é esse homem que deu essa palavra? Quem é esse homem que liberou essa palavra?
Quando eles chegaram com os barcos cheios, os barquinhos não aguentavam de tanto peixe. Simão veio, se prostrou e disse: não se aproxima de mim. Você vê porque que a gente tem que estar perto do céu. Você vê porque que a gente tem que estar perto da santidade de Deus. O nosso pecado, ele vai embora. Quando nós nos aproximamos da santidade de Deus, o arrependimento vem. Quando o arrependimento vem, o perdão vem. Em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Em João 1,12, mas a todos quanto o receberem, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. É a palavra. Você sabe, essa palavra está em você. Essa palavra, ela tem que vir para fora. Ela tem que ser liberada. Libere a palavra primeiramente sobre você. Você tem que estar livre. Você tem que saber que existe um Deus que trabalha em seu favor. Primeiro em você, depois para sua casa e depois para os barcos que tiverem ao redor. A palavra vai vir, a palavra vai vir. Irmãos, quando Simão se rendeu a Jesus, ele olhou. Jesus disse: não tenham medo, não tenham medo. A partir de hoje, você não será mais pescadores de peixe, você vai ser pescador de homens. Você vai ser pregador do Evangelho. Você vai ganhar almas para Jesus. Se eu fosse doutora, eu queria que todo mundo fosse doutor. Se eu fosse uma psicóloga, eu influenciaria você a fazer psicologia. Se eu fosse uma nutri, eu ia fazer você. Se eu fosse uma personal, mesma coisa. Eu não sou nada disso. Eu sou pregadora do Evangelho, que até hoje eu sempre disse que eu não era. Mas hoje, em nome de Jesus, eu estou assumindo diante da igreja sede, na ausência do meu marido, mas diante da minha família, diante do meu povo, eu assumo o meu ministério de pregadora do Evangelho. Eu vou pregar o Evangelho, os demônios vão embora, os enfermos vão ser curados, e os pecadores virão ao arrependimento, e haverá maravilhas no meio do povo de Deus, porque eu assumo a minha identidade, eu assumo o meu chamado, e a igreja junto, nós vamos batalhar, e nós vamos vencer, e vamos dar a Deus o que nós temos de melhor, em nome de Jesus. Dá um glória a Deus bem forte. Glória a Deus. Nada do que eu estou dizendo vai judiar mais de mim do que eu já me judiei a minha vida toda. Mesmo debaixo de tão grande graça, eu ainda vivia sobre jugos, mas o jugo quebrou, o laço quebrou-se, e nós escapamos, nós estamos livres. O laço quebrou-se, e nós escapamos, e nós estamos livres. Sabe quem é o laço? O laço é o laço do passarinheiro. Quem é passarinheiro? É Satanás. É o que rouba a vida, é o que rouba sonhos, é o que rouba objetivos, destrói. Mas Jesus diz: eu vim para desfazer as obras do diabo. E nesta noite de domingo, a igreja se levanta diante de Deus e diz: eu aceito o meu ministério, eu aceito o meu chamado, eu vou viver uma nova história. É um ano de uma nova história. Tem responsabilidades? Tem. O preço que eu tiver que pagar não será maior do que a graça de Deus na minha vida. Orianda labaxu, orianda labaxu. Aleluia. Eu vou fazer um apelo. Eu vou fazer um apelo. Eu não conheço o coração de vocês. Não conheço. Eu conheço a aparência. E amo vocês. Oro por vocês. Dedico a minha vida ao lado do meu esposo e da minha família por vocês. Nós abrimos mão de coisas muito preciosas.
de valores muito grandes, mas nada se compara com a presença de Deus na nossa vida. Nós adquirimos outras coisas, mas além das coisas, nós adquirimos um nível maior. Um novo nível é a presença de Deus. E nesta noite eu quero fazer um apelo. Eu quero orar por algumas pessoas que almejam. Eu pedi ordem ao pastor, que eu disse que eu gostaria de fazer isso. Quero orar por algumas pessoas que almejam o episcopado, ministério. Você deseja o ministério, diz: pastora, eu tenho disposição, isso já está no meu espírito, isso está no meu coração, eu quero ser pregador do evangelho. Ontem à noite, uma moça veio e disse assim, nos congressos, ela disse: eu vou no congresso, pastora, de mulheres. Aproveitando isso, as mulheres que estão aqui, que deram mais ou menos o seu nome para o congresso estadual do dia 17 de setembro. Se você ainda não acertou, você não se justificou ainda ali, até domingo, que é dia 10, você tem para se apresentar, porque vai se encerrar as inscrições. Eu vou falar baixo. Nós já estamos com 8.000 inscrições feitas para a glória de Deus. Você sabe o que é isso? Você sabe que é 8.000 mulheres inscritas para estar uma tarde na presença de Deus. Eu não posso recuar mais. Eu não tenho mais plano B. Eu tenho que ir. E eu quero perguntar: quem aqui está disposto a dizer: pastora, eu tenho esse desejo do episcopado, e nesta noite eu quero ser ungido. Eu quero que você se levante no seu lugar. Não sei o que eu vou fazer, vamos ver. Se houver, se levante. As pessoas que almejam o ministério, excelente obra deseja. Estude, faz ITQ, conheça a palavra, ame a Deus, ame a congregação, trate as pessoas com respeito, para que Deus se revele a você. E onde uma irmã disse assim: eu vou no congresso, porque no congresso eu me despertei. Hoje eu sou líder de missões, hoje eu sou líder de grupos missionários da minha igreja. Ela não é pastora, mas ela é líder missionária. Irmãs, você tem desejo? Irmãos, eu quero convidar você. Primeiro eu chamo os meus pastores, por favor, os meus pastores para virem aqui. Traga óleo para mim, por favor, Turini, na mão dos nossos pastores, por gentileza. O milagre que a unção que a gente respeita é a unção que a gente atrai. Aqui estão os pastores. E vocês, pastores, se amanhã o Senhor chamar, estejam prontos para ir. Se o Senhor chamar, vão, não tenham medo, não vai faltar nada. Você que se levantou, saia do seu lugar, venha diante desses homens e mulheres de Deus. Glória a Deus. Nós vamos cantar aquela canção, Quem Mandou Largar a Rede. Faz tanto tempo, né, gente? Mas se puder, por gentileza, carinhosamente, é o poder da palavra. Pode vir, se aproxime desses homens e mulheres de Deus. Você está dizendo para Deus: pode contar comigo. Você está dizendo para Deus: a minha vida está aqui. Se eu precisar gastar a minha vida, eu vou gastar a minha vida nesse ministério. O Senhor vai me levantar, Marininha. A Marininha vai fazer intercâmbio, vai embora daqui a pouco, mas você vai voltar. Mas lá você vai se reconhecer. O Senhor vai se revelar a você. Você vai conhecer uma nova dimensão. E quando você voltar, você vai dizer: Pastia Lourdes, o Senhor tratou comigo e eu voltei uma nova menina. Em nome de Jesus, cresça em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pastores, em o nome de Jesus, querido Espírito Santo, aqui são homens e mulheres, jovens,
que estão entregando as suas vidas no altar, dizendo: se eu servir, pode contar comigo. Se revele a eles milagrosamente. Não importa o tempo, Senhor, este é o tempo que o Senhor está dando, em o nome de Jesus. Podemos ungir no nome de Jesus. Amém, Pai. Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.